Um de vocês me mandou uma pergunta recentemente que é o seguinte: Rafael, se a gente tivesse uma sociedade sem Estado, libertarianismo, anarcocapitalismo, isso não viraria uma plutocracia? Plutocracia é o governo dos mais ricos. Ok? Quem tem mais grana manda em tudo e acabou. Então, será que se você não tivesse uma sociedade sem Estado, onde as pessoas podem trocar e algumas pessoas vão enriquecer muito, essas pessoas não acabariam mandando na sociedade? É uma pergunta boa. E a minha resposta é não. Porque é o que a gente já tem. Nós já estamos, de maneira geral, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, numa plutocracia. E o anarcocapitalismo impede isso. Primeira parte do argumento, por que nós estamos no mundo numa plutocracia? Os maiores governos que controlam o mundo são Estados Unidos, China, Rússia e basicamente a União Europeia. Nos Estados Unidos, quem que manda? Os ricos. Na China, quem que manda? O partido. Por quê? Porque ele controla todo o dinheiro, então basicamente ele é rico. Eles são os mais ricos porque eles controlam as propriedades e eles têm também alianças com um monte de gente rica e são influenciados por isso e também são extremamente corruptos, então tem muito dinheiro. Rússia é mais ou menos a mesma coisa. Europa, tem um monte de gente rica que acaba mandando no governo, mas é um bando de socialista também. E como os socialistas mandam em uma enorme quantidade de recursos e, portanto, eles estão espolhando boa parte da população, os políticos mandam em mais ou menos metade do PIB da Europa, o que significa que eles são os mais ricos, o que significa que eles governam, então é uma plutocracia também. E especialmente com os Estados Unidos, especialmente com a proteção do governo americano e do Banco Central americano, você tem alguns banqueiros lá, alguns empresários lá muito grandes que são de cartéis formados pelo governo, formados em conluio com o governo, que podem comprar os políticos, decidir políticas econômicas americanas que vão influenciar o mundo todo e pronto. Você tem uma plutocracia. Aqui no Brasil também, a Lava Jato expôs como a gente estava numa plutocracia. Sim, o PT era extremamente corrupto, tinha um projeto de poder extremamente corrupto, mas também tinha um monte de gente lá com muito dinheiro que estava curtindo a ideia o tempo todo. Tinha muita gente lá com muito dinheiro no bolso que estava falando: vamos apoiar isso porque me é conveniente agora. Depois eu dou para outro cara, sei lá, mas isso aqui eu gosto mais do que o outro. Então eu ajudo esse partido. Eu fui corrompido, coitado. Eu fui forçado a dar para eles me ajudarem depois. Nossa, sofri. Sabe, essa é a situação que a gente tem no Brasil agora. A gente já tem... a linha é bem tênue entre uma corporatocracia e uma plutocracia, mas na prática é o que a gente já tem. Se você tem um anarcocapitalismo, sim, algumas pessoas vão ficar muito ricas. Por quê? Porque elas estão fornecendo para as pessoas os serviços e os produtos que essas pessoas querem. Só e unicamente só assim as pessoas podem ficar ricas num ambiente sem Estado. E eu não estou dizendo no mundo, eu estou dizendo, digamos, numa região. Você não precisa que o mundo inteiro seja anarcocapitalista, a gente pode dizer só, digamos, a República de Curitiba virou anarcocapitalista, virou anarquistão aqui por algum motivo, não sei. E, digamos, algumas pessoas ficam ricas. Por que elas ficariam ricas? Porque elas estão fazendo as coisas de jeito. Então você teria, não exatamente uma plutocracia, mas você teria uma aristocracia não coercitiva. A aristocracia seria o governo dos melhores, e nesse caso você teria uns melhores, sim, eles existirão. Você vai ter pessoas de referência com muito dinheiro, pessoas muito bem-sucedidas, não só ricas, mas pessoas de referência intelectualmente também, pessoas de referência culturalmente, pessoas de referência espiritualmente. Eu não sou religioso, mas outras pessoas são. Você pode ter pessoas eminentes assim, que tem grande... Isso é um argumento do Hans Hermann Hoppe, não estou fingindo aqui que eu sou um gênio e deduzir isso, estou repassando só o dele. Você vai ter pessoas de grande sucesso que são referências para a comunidade. Pessoas que são exemplos, pessoas cujas ações impactam muita coisa. E você vai ter isso. Agora, ele manda? Não. Ele não manda. Ele não tem o poder de coerção. Você pode acabar com pessoas, digamos, sei lá. Cara, eu sei que é um exemplo que aqui nesse canal, para esse público, é... Mas como brasileiro vocês vão entender. Olavo de Carvalho. Eu não concordo com quase nada do que ele fala. Agora, a direita conservadora brasileira olha muito para ele. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a dar dinheiro para ele. Ninguém é obrigado a ouvir o que ele fala.
Mas ainda assim, ele é um ponto de referência para muita gente. Se ele toma uma visão política, se ele toma uma visão econômica, se ele toma uma visão espiritual ou cultural, ele vai influenciar pessoas. Sim, você vai ter isso numa sociedade anarcocapitalista. Não sei se o Olavo precisamente conseguiria sobreviver numa sociedade que conseguiu ser anarcocapitalista. Eu acho que não, mas é uma referência hoje na cultura brasileira que todo mundo pega. Ah, é. Você pode ter isso com várias pessoas e eles são guias, são nortes. Mas eles não têm o poder de falar, me pague, me dê 10% da sua renda, siga o que eu falo. Para fazer isso, em última análise, você precisaria de uma apropriação da lei. Como aconteceu historicamente, isso é uma... Recentemente eu tenho estudado mais sobre isso, eu quero até fazer vários vídeos sobre isso. A lei nem sempre foi propriedade do Estado, tá? Boa parte do Império Romano, não. A lei comum, não. Lex Mercatori, não. Por muito tempo, reis, especialmente reis da Inglaterra, principalmente ali nas Idades Médias, assim, do ano, 300, 400, até, depende do ano, 1100, 1200, eles não faziam as leis. Eles apenas faziam valer as leis. Ele não era o legislador, ele era apenas o júri executor. Eu decido se isso aqui cabe na lei ou não, mas quem faz a lei é os outros. Eu, o rei, não decido nada. Você só consegue ser propriamente um Estado a partir do momento em que você coopta a lei para você como um monopólio de força. Você tem o direito de fazer a lei, você tem o direito percebido, né? As pessoas acham normal você bater em quem fizer a lei ou prender os caras ou matar os caras conforme você quiser. E isso é um processo muito difícil. Tanto que mesmo na história da lei comum, da common law, demorou uns 300, 400 anos e várias invasões vikings e várias guerras para isso realmente acontecer. Demorou um pouquinho. Então, é um processo complexo. Plutocracia a gente já tem, e o que acontece é que a gente tem uma sociedade que evolui. Acho que isso é o melhor termo que eu consigo usar para uma ordem espontânea, uma sociedade que evolui. Ela vai criar estruturas, ela vai criar empresas, ela vai criar instituições, não necessariamente empresas com lucro, mas instituições que produzem muito conhecimento. Por exemplo, sei lá, digamos, o Instituto Liberal produz certa direção de conhecimento para alguma coisa e é tomado como referência. Porque ele é muito bom, porque ele é excelente, porque ele fornece uma coisa de qualidade. No momento que o maluco começar a escorregar na maionese, acabou o show. É essa situação que há de se imaginar que a gente acabaria. É sempre impossível prever a interação humana, mas eu acho que isso é o mais provável, é uma coisa mais possível, se a gente raciocinar assim meio hipoteticamente, da gente chegar. E você tem que também entender uma coisa, que a gente vai ter esse refino por ambiente. Hoje a gente tem um ambiente estatista, então ele refina o quê? Quem que são os diretores? Corruptos. É o que o ambiente refina, quem é o melhor corrupto, quem é o melhor conchavo, e você vai mandar. Se você tem um sistema de livre mercado, vão ser os melhores, os mais inteligentes, os mais hábeis, que vão acabar tendo mais influência. Então isso seria bom. É bom que você tenha grandes exemplos para serem... esse é o cara que você tem que seguir, seja, não estou dizendo só em business, mas em várias outras coisas. Enfim, deu para encerrar, né? Deu. Tô começando a achar que eu tô repetindo um pouquinho ao longo desse vídeo. Mas é isso aí. Dúvidas nos comentários, por esse vídeo é isso e tchau, tchau.